Oi, tudo bem? O Pod Gurias está de volta e hoje com um assunto que muita gente pediu pra gente falar, que é constelação familiar. Afinal, o que sabemos de quem veio antes de nós? Qual a história da nossa origem? Os antepassados falam muito de quem somos e do que seremos. Essas raízes, elas estão interligadas, né? De onde viemos, as escolhas que a gente faz, elas têm e terão consequência também nas próximas gerações das nossas famílias. É sobre esse conceito que se firma a constelação familiar sistêmica, para a gente fazer as pazes com o passado, rumar para um futuro mais leve, mais feliz. É assim a teoria criada pelo alemão psicoterapeuta Humberto Hellinger, baseada também na energia, na consciência. E para nos ajudar a entender, então, esse caminho para cura, né, digamos assim, que está aqui conosco hoje a consteladora Bárbara Reccosso, né, que há 15 anos é consteladora e vai poder nos explicar um pouquinho. Eu até vou virar aqui porque, assim, diferente da Carla e da Patrícia, eu nunca constelei, Bárbara. Então, assim, as meninas elas têm mais propriedade para falar, mas eu assisti a série que está muito em alta, né, que hoje todo mundo tem assistido, tem falado. E a gente queria que te explicasse um pouquinho, afinal, o que é a constelação familiar e essa série que está tão famosa, que é Uma Nova Mulher, né? Uma Nova Mulher. Ela é fiel ao que é a constelação? Olá, gurias. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Essa série, ela tem sido bastante importante porque ela tem encorajado muitas pessoas a, pelo menos, conhecerem a constelação familiar. Por quê? Elas assistem a série, recebem a indicação, estão em casa, no conforto da casa delas, na segurança da casa delas e, de repente, assistindo histórias tão profundas, né? Que mexem tanto com o emocional delas, com as questões, os conflitos que não estão resolvidos no íntimo delas e acabam encorajando a conhecerem, a se cuidarem, a se curarem, a tomarem consciência, né, de alguns aspectos da sua vida que ainda estão bastante inconscientes, né? E a constelação familiar, ela nos auxilia muito nesse processo. A constelação, ela trabalha, com o nosso passado, né, com a ressignificação das questões que não foram resolvidas no nosso passado, não somente no nosso passado, né, lá quando nós éramos crianças ou estávamos no ventre da nossa mãe, mas também com gerações muitas vezes bem distantes. Então, conflitos que não foram resolvidos na nossa família de origem, não necessariamente brigas, né, mas, por exemplo, tragédias que não foram bem vistas, suicídios, assassinatos, mortes precoces, tudo aquilo que causou desordem no nosso sistema familiar, ou seja, os conflitos eles vão seguindo geração após geração, né? Então eles tendem a serem repetidos, que é aquilo que nós chamamos de padrões repetitivos, né? Então, por exemplo, em uma família, a cada geração uma tragédia acontece, pessoas se acidentam, pessoas não têm sucesso nos relacionamentos, não são prósperas, enfim, não são saudáveis. Mas isso seria o karma? Não é um karma, né? Se trata de a repetição de uma história para que a cada repetição existe uma tentativa de ver se em algum momento aquela história tem uma solução melhor daquela que aconteceu. Então não se trata de karma, se trata de um movimento do sistema familiar através dos seus descendentes de buscar solução para aquilo que não teve solução, que é o que muitas pessoas me perguntam, né? Por exemplo, por que eu tenho que repetir na minha vida a história dos meus ancestrais? Então, o meu sistema familiar, ele é uma evolução a cada geração. E é aquilo que eu estava explicando, um conflito que não foi resolvido, ele é repetido em uma ou em várias gerações, porque é uma tentativa de fazer com que em alguma geração alguém resolva aquela situação, dê uma saída melhor. Como a gente rompe, então, como a gente busca essa solução? O que é constelar? Como é que a gente pode explicar para as pessoas como é que a gente soluciona o conflito? Quando nós decidimos fazer uma constelação familiar, nós trazemos para o terapeuta, o constelador, um conflito que nós estamos vivendo, né? Então,
Efetivamente tem que ter um problema, assim, que a gente esteja sofrendo com aquilo, é isso? Não necessariamente um problema, pode ser, por exemplo, um objetivo que eu quero alcançar e que eu não tenho alcançado. Um exemplo, sucesso profissional, um bom relacionamento, mais saúde. Eu trago uma questão para o constelador que eu quero olhar no campo da constelação familiar. E para isso, pelo menos da forma como eu trabalho, nós contamos com um grupo de representantes, né? Eu trabalho com constelações em grupo. E no momento da constelação, o cliente fala, por exemplo, quero constelar um bom relacionamento. E o constelador vai pedir que o cliente escolha do grupo de representantes uma pessoa que represente a ele, uma pessoa que represente ao bom relacionamento. E nesse momento, essas pessoas que o cliente não conhece, e muitas vezes nem o constelador conhece, né? É muito impressionante. Entram no campo da constelação e se expõem àquilo que nós chamamos de fenomenologia, né? Então, quer dizer, a constelação familiar ela é fenomenológica. Por quê? Nós lidamos com o fenômeno que acontece naquele momento, que é a captação de uma informação morfogenética do sistema familiar do constelado, daquela pessoa. Como se abrisse um portal. Vou abrir um portal para a gente resgatar o que aconteceu nas gerações anteriores. Desculpa, Carla, esses grupos, tu tem um grupo que são sempre as mesmas pessoas, que são esses representantes ou não? Vem a Carla, vem a Patrícia, vem a Cacá, o Arthur, que estão ali atrás das câmeras, e daí um outro dia vem outras pessoas. Qualquer pessoa pode ser chamada ou tu tem um... pessoa. Não, eu não conto com um grupo fixo de representantes, né? As pessoas indicam o meu trabalho, então naquele dia tem pessoas que agendam a participação, a constelação, não é um grupo fixo, ele é rotativo, né? Então... A minha curiosidade é assim, ó, eu leiga, vou ser escolhida pela Carla, por exemplo, eu vou conseguir representar para aquela pessoa constelada ou não? Tem que ter uma preparação, tem que ser uma pessoa... Por exemplo, se você e a Carla estiverem no mesmo grupo, vocês são amigas, se por acaso tu estiver constelando e escolher a Carla, por exemplo, para ser a tua representante na constelação, eu já vou dizer, não, a Carla não, porque ela é tua amiga, enfim... Ela conhece a história. Conhece, muitas vezes conhece, às vezes não conhece, mas pelo fato de ser uma pessoa muito próxima, eu não aconselho e não é aconselhável que a pessoa te represente. Então, uma pessoa que tu não conhece, que não sabe nada sobre a tua história e de repente entra no campo da constelação e capta a memória, né? Então, ela começa, por exemplo... Todos são aptos a captar, pessoas, isso que eu quis dizer. Não são escolhidas por quem está sendo constelado. Tem pessoas que se sentem convidadas a entrar no campo, elas sentem que precisam estar ali. Também, num segundo momento, né, depois que o constelado escolhe o seu representante, o representante da sua questão, algumas pessoas que estão no grupo, elas se sentem mobilizadas pelo campo. Então, isso acontece por ressonância, quer dizer, tem alguma coisa na minha história que entra em ressonância com a história da pessoa que está constelando e se move algo dentro de mim. Então, essa pessoa, ela pode levantar, ela não é obrigada a levantar, mas ela pode levantar e entrar no campo da constelação. E o constelador, então, começa a fazer a leitura do que se passa ali, né? A pessoa que está representando um papel, ela nem sabe que ela está passando um sinal para o constelador. Às vezes é um dedo que mexe, às vezes é uma perna que não se apoia no chão, às vezes é um movimento, é um olhar, é uma sensação, é uma emoção. Então, o constelador, ele é a pessoa capacitada para fazer a leitura do campo e então começar a perguntar para o cliente, o que é isso que aconteceu aqui? Claro, o constelador é uma pessoa que, em geral, né, geralmente, ou pelo menos deveria ser uma pessoa que tem um caminho, né, dentro da espiritualidade, uma pessoa geralmente que tem mais intuição, ela tem uma percepção para captar, né, também aquilo que não se vê no campo.
Então, isso é aquilo que muitas vezes as pessoas me perguntam, precisa ser médium para ser constelador? Você é médium? Né? Então, nós todos somos médiums. Agora, depende do nível de desenvolvimento da nossa sensibilidade, né? Sim, tu és uma estudiosa, mais de 15 anos, tu te prepara para... Uma praticante do caminho. E uma praticante. Agora, eu tenho uma dúvida, por exemplo, assim, quero resolver uma questão da minha família, mas eu só sei o histórico familiar dos meus pais, dos meus avós, e olha, alguma coisa dos meus tataravós, que muitas vezes a gente sabe de onde eles vieram, o nome deles e acaba por aí. A gente não sabe detalhes de como é que foram a vida deles. E eu já li em algum lugar que o Hellinger falou que ele conseguiu constelar até a 7ª geração. Como que isso acontece? Se eu não tenho todo esse resgate de memória, de história, para saber efetivamente o que aconteceu com os meus antepassados? A pessoa que constela, ela não precisa saber sobre a sua história. Eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas que são adotadas, elas não têm conhecimento nenhum sobre a sua história, porém, elas têm um desafio que elas estão vivendo no aqui e agora, na vida delas. E elas chegam dessa forma para constelar. Elas chegam aqui porque elas querem constelar, por exemplo, o sucesso profissional. Mas elas não sabem absolutamente nada sobre a sua história. Essa pessoa, então, não pode fazer uma constelação familiar? Claro que pode. Qualquer pessoa pode constelar. A constelação familiar vai nos fazer, ela parte do desafio que nós vivemos agora, ou do objetivo que nós queremos alcançar, mas ela vai nos levar para o passado, porque é lá o lugar aonde nós vamos fazer as pazes com o que aconteceu, ressignificar o nosso olhar para a nossa família, para a nossa história, porque aquilo que aconteceu há 7 gerações, por exemplo, né, que foi o exemplo que tu trouxe, veio reverberando, caso não tenha sido resolvido algum conflito, veio reverberando na 6ª geração, na 5ª geração, na 4ª geração, das mais diversas formas, não necessariamente da forma como aconteceu na 7ª geração, mas aquele padrão está sempre envolvido na repetição das histórias. Por exemplo, se uma pessoa na 7ª geração morreu com muito medo, com muita raiva, com mágoa, esse padrão, né, daquilo que não foi resolvido internamente por aquela pessoa ou por aquele grupo, ele segue nas próximas gerações, até que em uma geração, alguém, através do conflito que vive, decide dar um final diferente para aquela história. Mas o padrão está sempre envolvido no desafio que a cada geração as pessoas vivem. Bárbara, e assim, a pessoa constelou. A partir daí, o que ela faz com aquela informação? Como romper, então, para aquilo realmente ser uma solução para o conflito, para aquele drama que a pessoa está vivendo? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, até porque nós estamos acostumados a lidar com a psicoterapia tradicional, né? Então, e sempre a pessoa tem um imediatismo também, ou né? ela leva uma tarefa, né? Um tema de casa. Sim. Na constelação familiar acontece diferente. Depois que nós constelamos, o conselho nós não fazemos nada, né? Nós não tomamos nenhuma decisão, pelo menos não precipitada, né? Nós não ficamos analisando. Deixa eu pensar se eu não tomei nenhuma decisão. Às vezes acontece. Porque depois que eu constelei, eu não sei, né? Se eu não... Eu só lembro assim, eu fiquei tão impactada, realmente não aconteceu nada comigo, porque eu fiquei dias... Em choque. Foi muito impressionante. Não, é que eu não sei, Bárbara, mas eu também fico assim, será que efetivamente isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Eu achei interessante, eu fiz porque eu queria uma mudança. Eu fiz porque eu queria resolver algumas questões, que eu não sabia exatamente se era o meu comportamento que estava errado, a minha conduta que estava errada, ou se eu estava trazendo essa carga e repetindo esse tipo de comportamento, ou então até mesmo querendo mudar alguma coisa. Mas aí eu saí de lá com aquela consciência assim, eu não posso falar sobre o assunto, isso até a série Uma Nova Mulher fala, né, que tu não pode falar no assunto, que é para te guardar. Mas a minha cabeça, meu Deus do céu, eu saí de lá em conflito maior ainda, porque dá essa mexida na gente, né? A gente fica se questionando, o que eu faço com essa informação, com toda essa mudança? Ou muitas vezes a gente se cobra, né? Eu fiz isso, eu preciso ter alguma mudança na vida, né?
Sim, e é normal nós sairmos de uma constelação assim, em choque, ou com a nossa cabeça fervilhando, com muitos questionamentos. Tudo isso faz parte do processo da constelação. Porém, depois de uma constelação familiar, é importante sim nós não ficarmos interpretando, analisando o que aconteceu, porque são olhares que são lançados sobre a constelação, né? Especialmente quando são outras pessoas que às vezes não têm nada a ver nem com a nossa família, que nos trazem sugestões, por exemplo. E é um processo muito profundo, é um processo que se passa na nossa alma. A constelação familiar, ela não atua no nosso mental, ela atua no nível da nossa alma. Por isso que a gente fala que é um processo extremamente profundo. E logo após a constelação, nós temos sim essa impressão de que parece que estava tudo tão bem. Eu só tinha um desafio na minha vida. O que eu fui, aonde que eu fui me meter? A bagunça que então, assim, é como se tu abrisse um baú e começasse a tirar tudo de onde estava, né? Que tu já estava acostumado, por mais que tinha escondido lá, né? Exatamente. Tu te incomoda, mas assim... Você esconde, fecha a tampinha do baú e tá lá, né? E o Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele nos dizia isso, ele falava... a impressão que se tem é essa depois que nós constelamos, né? A minha vida estava de cabeça para cima e virou de cabeça para baixo. E não, é o contrário, ela estava de cabeça para baixo. Porque o movimento da constelação é ordenar a nossa vida. Então, ela estava em desordem. E no momento em que esse movimento inicia na nossa vida, o movimento é de ordenação. E com isso, sim, alguns conceitos caem, algumas histórias que nós acreditávamos, elas já não fazem mais sentido. E então nós dizemos, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, ou o que eu estava fazendo com a minha vida. E aí é um processo de ressignificar realmente. Para mim foi muito curativo, foi muito mesmo, porque no campo se materializou o meu problema, o meu drama. Eu fiquei bem impactada, inclusive, e... Não conseguiu guardar os 30 dias. Saí de lá, contando, gurias, vocês não acreditam que foi a constelação. E foi muito curativo no meu caso, foi muito bom, eu entendi várias questões, assim, visualizando, né? Estou contando a minha experiência, acredito que não seja assim para todo mundo mesmo. Eu vejo, então posso entender que muita gente pode vir na esperança de buscar uma resposta, mas não vai ter essa resposta, né? Pelo menos não no início, não vai sair. Eu não vou chegar aqui às 7 horas, vou constelar às 7h30, vou ter resolvido o problema que eu vim buscar. Não, ele vai se abrir, como disse a Carla, um portal e a gente vai ir trabalhando isso. É por aí, né? É que eu acho que assim, mexer na caixa preta, né? É isso que a gente faz. Quando tu procura a constelação familiar, primeiro tu procura quem realmente já tem um pouco de conhecimento do que é e que está insatisfeito com algum cenário da vida. É assim que eu vejo, seja no profissional, seja... Saúde, dinheiro, tudo. Eu acho que tu pode constelar qualquer todos tema. Os teus dramas. Vários aspectos. Mas tu tem que estar preparado para te abrir a tua caixa preta e tirar a sujeira que está dentro, fazer uma limpeza. Tu não vai consertar os problemas e os erros que os teus antepassados fizeram, mas tu vai aceitar e tu vai honrar os teus antepassados. Ai, é tão linda essa parte. Vamos falar disso mesmo, Carla. Julgar, é isso? Sem julgar, numa profunda aceitação, né? Inclusive, na constelação familiar, nós não falamos em perdão, perdoar os nossos pais, perdoar os nossos ancestrais. A gente fala em aceitar tudo como foi, né? E assumir a nossa vida como adultos. Daqui para frente. Daqui para frente. Por isso tem aquela parte, eu honro, eu aceito. Eu aceito, eu me curvo. Isso, é a questão da parte. humildade. Mas o que é honrar o passado? Honrar é quando nós nos tornamos humildes diante do que eles puderam fazer com o que aconteceu naquele momento. Seria, Porque eles queriam acertar. Eles estavam fazendo o melhor que eles podiam naquela situação e naquela época. Seria se orgulhar do que eles tentaram fazer, do que construíram com as ferramentas que tinham. É uma questão de respeitar, né, o que foi possível. Nós também cometemos erros. Tentando acertar. Pois é. O que vamos deixar? Eu acho que a constelação também tem que tratar do que vamos deixar, né? O legado para os próximos, as próximas gerações. Mas é a mesma coisa. Todas nós estamos tentando acertar.
Mas aí... com as ferramentas que nós temos agora. Estamos nos esforçando para isso. Estamos nos esforçando, mas isso não quer dizer que lá na frente os nossos filhos não procurem uma consteladora para dizer... Exato. Reclamar de nós. Eu tô tendo problema em tal área da minha vida e o que aconteceu? A minha mãe lá, na minha avó, minha bisavó resolveu se separar, resolveu viajar, resolveu matar o marido, resolveu trair o marido. Várias questões. Eu resolvi fechar o negócio, eu resolvi abrir um negócio, eu resolvi consumir coisas que pudessem abalar a minha saúde. Consequente, isso foi... né? É um reflexo do que eles viveram. Mas no momento que a gente busca a constelação, a gente já não começa a quebrar esse vínculo que talvez daí não passe para a geração, por exemplo, para os meus filhos, por exemplo. No momento em que a pessoa decide constelar, ela já coloca a constelação em movimento. Muitas pessoas chegam aqui relatando, por exemplo, assim, essa noite eu sonhei com exatamente o que aconteceu na constelação, ou então eu estou tendo sintomas intestinais, estomacais, dor de cabeça, não consigo dormir, insônia. Já tem uma constelação em movimento, mas tu falou uma coisa muito importante, Carla, sobre o fato de provavelmente mesmo, assim, que os nossos filhos terão reclamações no futuro, ou algum desafio para lidar, e isso é facilmente explicado. Se os nossos pais, o Hellinger falava isso, se os nossos pais tivessem sido perfeitos, se nós fôssemos perfeitos, que espaço sobraria para os nossos filhos crescerem, evoluírem, Viu? crescerem? Nem tudo é culpa nossa, viu? Nem tudo é culpa Hellinger nossa. já dizia. Né? Não, mas é verdade, com certeza. Muito Não bom, tem muito espaço sábio. para eles errarem, aprenderem, evoluírem. Evoluírem, buscarem, né, algo diferente, quebrar padrões, superar crenças limitantes, né? Então isso é muito importante também. Quando a gente fala sobre crenças limitantes, elas têm a ver com a lealdade que nós temos ao nosso sistema familiar. Então nos ensinaram que era daquela forma. E eu sou leal ao meu sistema familiar, porque afinal de contas é de lá que veio a vida. Quantas vezes se diz assim, minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim, todo mundo na minha família faz assim. Então eu vou errar também, porque já é uma coisa de geração. E isso, assim né? eu me sinto pertencendo ao grupo, né? Então, quebrando se na minha família as mulheres não tiveram um bom relacionamento com os homens e eu quero ter um bom relacionamento, todas as pessoas querem, né? Eu quero ter um bom relacionamento, mas isso não se concretiza na minha vida, apesar dos meus esforços, apesar, né, de eu, enfim, sentir que eu faço tudo certo, mas não acontece. E aí a pessoa faz uma constelação e ela percebe que, apesar de ela dizer que quer ter um bom relacionamento, porque dizer que quer é uma coisa, bancar a decisão é outra. Tomar atitudes para isso. Não é isso, Patrícia, é mais do que isso. Quando eu falo sobre bancar uma escolha, que eu quero ter um bom relacionamento, é até mesmo bancar a culpa por poder ser feliz enquanto outras mulheres da minha família não foram. Perfeito. Sim. Como eu vou ser se elas não foram, Se elas né? não foram, então, se eu não sou feliz, eu não me sinto, eu me sinto culpado, eu não me sinto pertencedor, eu me sinto sozinho. Então, é preciso ter muita coragem, né, para romper um padrão, para ser feliz, para, apesar da lealdade que eu tenho com o meu sistema familiar, mesmo com pessoas que eu nem conheci, né, que eu nasci depois ou bem depois, mesmo assim, assumir aquilo que eu digo que quero viver, bancar o preço. Bárbara, eu faço uma constelação familiar e isso vai reverberar por quanto tempo na minha vida? Bert Hellinger nos falava que por até 2 anos, nós não sabemos o tempo preciso, né? Mas o fato é que sim. Quando nós colocamos uma constelação em movimento, aquela constelação fica atuando por um bom tempo, né? Mas o tempo ao certo nós não sabemos. E a gente pode fazer mais sessões? Podemos constelar, porém, outros temas. E aí sim, o prazo para constelar o mesmo tema, por exemplo, se eu constelei uma questão de saúde hoje, essa questão eu vou voltar a constelar somente daqui 2 anos, caso nada nesse sentido na minha vida tenha acontecido, mudado, enfim.
Mas isso foi da questão da saúde, a gente viu a série, tem esse tema do câncer. Eles abordam isso, né? E algumas pessoas até acham que a constelação não resolve nada, não ajuda, mas sim, está bem interligado com essa questão da doença também, né? Até porque a série mostra um detalhe que é o seguinte: uma coisa é a tua doença do teu corpo, outra coisa é a tua doença da alma. E, né? Mas escalas. O câncer na constelação tem algo de perda, tem algo de não vivido no passado, tem algo nessa linha, é isso? Mas a série fica bem clara, ela interrompe o tratamento. Ah, sim. Por outras questões. Mas por aí, outras questões. Exato, mas aí eu não sei se vocês... eu fiz 2 lives analisando, inclusive, a série, porque eu achei essa série realmente fantástica. Ela foi muito fiel. Claro, com algumas exceções, a como a constelação acontece. Mas, como consteladora, eu vou trazer essa percepção que eu tive sobre a história da Sevik, né? Que foi a moça que desenvolveu o câncer. E aí é exatamente o que tu falou. A enfermidade, ela não começa no corpo físico. Ela começa no campo espiritual, emocional, mental, e ela se instala no físico, que é quando nós procuramos ajuda da ciência e também, né, enfim, terapêutica. Mas a ciência, nesse momento, ela é necessária, mas a ciência não sabe tudo. Né? Então, assim, mas ela é, obviamente, extremamente necessária. Ela interrompe o câncer, ela interrompe o tratamento, mas a minha percepção, né, sobre o que, na verdade, o que eles quiseram trazer na série é que não foi nem a questão de interromper o tratamento, foi a questão de que eles não tinham chegado realmente na raiz da questão. Eles, tanto que o constelador falou, aqui tem um segredo, e eu não posso tocar nisso. Não pode dar spoiler. Não vamos dar spoiler porque não assistiu ainda. Então, tá. Mas aí vocês entenderam, né, que existia uma outra situação que lá. foi no momento que daí e aconteceu. Aí a gente está esperando a segunda temporada para ver se isso vai ser explorado. Muito interessante. E o que eu achei interessante, daí tu me corrige também, é assim, ó. O constelador, claro, ele é uma pessoa estudiosa, entendedora, mas na série também mostra que ele também tem os conflitos dele, né? Então, tu pode, como todo mundo, então a Bárbara também tem os filhos que têm problemas. Mostro vocês eu há 15 anos. Eu mostro para vocês como eu era há 15 anos. Conta um pouquinho antes de constelar e começar. Sim, uma pessoa conectada à morte, né? Então, depressiva, extremamente acima do peso, com questões sérias de autoestima. Eu não falava em público. Então, transformação dessa mulher. Eu era outra pessoa, ou seja, eu não era outra, eu era quem eu não era, né? Quem não, em essência, eu não sou, conectada a questões transgeracionais, né? Então, o constelador, na verdade, todos os consteladores, eles iniciam a sua caminhada porque eles têm muita dor. Então, o constelador, ele é um curador ferido, né? Então, é o processo dele também. Perfeito, ferido, mas que buscou ajuda, buscou tratamento. Que caminho de luz, né? E o dom é isso, né? De, através dessa dádiva, de querer compartilhar isso, né? Multiplicar esse tratamento, porque nada mais é uma forma da gente se tratar também. Quero te dizer que eu já constelei, eu já quero constelar. Eu também. Fiquei com uma dúvida. Eu já quero constelar de novo. Tu disse que o mesmo assunto a gente pode constelar se não notar nenhum movimento em 2 anos, né? Mas se eu vier hoje tratar uma questão pessoal, familiar, quando eu posso vir para tratar uma questão de saúde ou depois uma questão profissional? Qual é o período entre os temas, digamos assim? Muitas pessoas, quando conhecem a constelação, elas ficam muito empolgadas, né? Então, elas acreditam que a constelação é um milagre, é uma mágica, e que a constelação vai resolver todos os problemas da vida dela. E elas ficam muito eufóricas e querem constelar, por exemplo, toda semana. Nossa. Tá? Então, quando eu percebo, eu sempre digo que é um movimento do coração da pessoa, no tempo do teu coração. Quando tu te sentir disponível para constelar outro tema, tudo bem, mas às vezes eu percebo que a pessoa ela começa
a, né, depositar tudo na constelação. E aí eu peço para que a pessoa, Dê uma pausa. enfim, dê uma pausa para processar tudo que ela viveu até ali. Tá? Então, assim, não tem um tempo específico, mas não é algo que tu vai fazer, por exemplo, todo mês. Sim, não é uma né? terapia. Não é Não uma é uma terapia. terapia. Não é um passe, Não como é na questão uma espiritual. terapia. Ai, eu ficaria horas falando sobre esse assunto. Que Com delícia, certeza, meu ficaríamos, Deus. ficaríamos. Mas a Bárbara, nas redes sociais dela, ela fala muito sobre... Bárbara, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Meu Instagram é Bárbara R. Cosso, @Bárbara R. Cosso. Vocês vão deixar na inscrição, eu acho que é meio difícil entender. A gente vai deixar na A gente vai inscrição não só os contatos da Bárbara, como também a legenda, né? Nós vamos botar aqui, ó, aqui embaixo o Arthur tá apontando que vai botar aqui para tudo, para vocês saberem bem. E é importante falar de onde que a gente tá, né, gurias? Nós precisamos dizer na aonde Fábrica que a do Bárbara... Futuro. Nós estamos na Fábrica do Futuro, onde a Bárbara, Onde o Instituto Pacífico, né, eu e o Felipe, que é o meu sócio no Instituto Pacífico, somos residentes. Nós estamos dentro da Fábrica do Futuro. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente tem um grupo de constelação familiar. vai A gente pode espiar. Espiando, claro. Vocês querem conhecer a A gente sala? quer espiar. Como é que as pessoas entram em contato para participar da constelação contigo, Bárbara? Para constelar ou participar dos grupos, basta agendar conosco pelo Instagram do Instituto Pacífico, @Pacífico Instituto, ou pelo WhatsApp, enfim, quando a pessoa segue o Pacífico, já tem lá a opção de agendar, né? Eu acho que é mais simples dessa forma. Que Perfeito. maravilha, gostaram? Não tem como não gostar, né? É um assunto que instiga... Eu com certeza vou estar no próximo grupo. Eu tenho Isso, Não, porque assim, não, tu vai mas- se beneficiar, a tua família vai se beneficiar, as pessoas que estão em torno vão E depois voltaremos beneficiar. todas. Não, e já é um tema que já é uma coisa que eu venho amadurecendo em mim, talvez por falta de tempo eu não tenha feito ainda, mas parece que toda vez volta, porque eu tenho que entender os sinais, né? É verdade. Então, Nós também queremos saber se vocês já constelaram, se já constelaram, comenta, compartilha, curte. É importante a gente fazer com que esse conteúdo chegue até mais pessoas, para que mais pessoas também conheçam o quão bem a constelação familiar pode fazer para si e para quem, né, para os seus familiares, para quem convive com essas pessoas. Faz muito bem Pro para todo mundo. mundo. Toda vez que a gente faz algo por nós, a gente está melhorando o todo, né? e se alguém ficou com alguma dúvida ainda, né, Bárbara, a gente pode também deixar ali nos comentários, Claro, a gente é só vai... entrar em contato. Depois a gente fala com a Bárbara para responder todo mundo. É isso aí? Obrigada, Bárbara. Obrigada, Até a obrigada, próxima. obrigada. Adorei, Obrigada, ficaria mais obrigada. aqui. Ficaria, mas agora a gente vai constelar com ela. espiar lá a constelação. Vamos lá. Tchau, até o próximo. Tchau.